Gravo o som também. Daqui embaixo. Vê se vai meter lá a cadeira. Boa tarde. Passou, fica até lá em cima. Boa tarde. Bem, essa é a nossa primeira assembleia e eu queria, primeiramente, que todos os diretores da nova gestão da DUF se apresentassem para o plenário, já que muitos aqui são aposentados e talvez muitos não conheçam parte dos novos componentes, né? Eu queria dar boas-vindas, dar boa tarde. Fiquei muito feliz pela presença de todos aqui e a gente vai conduzir a Assembleia de uma forma bem rápida e prática, tá bom? Sei que muitos têm o que fazer ainda hoje, então a gente vai tentar ser o mais breve e objetivo possível. Mas, primeiramente, eu queria convidar aqui o professor Luiz Ayrton, perdão, o nosso vice, o nosso diretor cultural e o nosso diretor sindical a se fazerem aqui presença na frente para que todos de comunicação aérea, para que todos se apresentem. Certo? Vamos lá. Vou começar aqui pelo nosso vice, o professor Velter. Boa tarde. Pode ligar. Alô? Boa tarde. Meu nome é Velter, sou o primeiro vice-presidente desse sindicato. Eu sou do departamento de Química, lá do CCN. Sou professor associado 1, correndo também o programa de pós-graduação em Química, da UFPI, no meu segundo mandato. Estamos aqui para colaborar com essa diretoria, no sentido de fortalecer esse sindicato e lutar pela causa docente, a causa muito justa. Boa tarde. José Cavalcante, administrador de empresas, administrador público, advogado pela UFPA. Aposentado, aceitamos essa candidatura em razão exatamente de trazermos para a UFPA em conta também lutar um pouquinho mais de mãos dadas
com nossos colegas aposentados que somos discriminados. Mas discriminados. E parece uma impressão da certa. Como nós já vimos aqui, começou a certa a partir da eleição, né? Quem decidiu a eleição da NUP foram os aposentados, sem nenhum demérito aos ativos. Nós somos aposentados ativos. E vamos chegar lá, ok? Um abraço e disponha da gente. Boa tarde, meu nome é Laerte, sou diretor de comunicação e a gente precisa que haja, digamos assim, que a gente conheça as demandas de vocês acerca do que está pegando nessa área de comunicação. Se a LUP não está chegando a cada um dos seus associados, então é porque está havendo algum problema. A gente precisa que esse associado que não está recebendo as informações da LUP nos comunique para que a gente possa tomar providência, possa passar esse. Muito obrigado. Eu sou Alexis Leite, sou diretor de Relações Sindicais. Eu tenho estado nessas lutas aqui já há muitos anos, percorrendo esses caminhos, né? Vocês já devem ter visto muito pelos corredores, até mesmo os aposentados, pelos corredores da universidade, tentando encaminhar coisas do nosso interesse, do coletivo. Eu fui aluno do professor aí, né, o que é uma honra. Estar aqui, já estou também entrando com a aposentadoria também, mas espero continuar ativo, né, assim que nem o professor Ayrton aí, que nos inspira também. Pois tá, é um grande prazer estar aqui e estar com os colegas dando continuidade a um trabalho que outros colegas anteriores, eu digo até mesmo, que nós existimos porque existiram os primeiros lá que criaram isso aqui. E que todos têm o mérito de hoje nós estarmos aqui graças a todos os que nos antecederam e que tocaram a luta também até aqui. Eu tenho um agradecimento infindável para essas pessoas que ajudaram a construir a luta. Boa tarde. Eu sou Daniel Costa Araújo, Daniel Costa Araújo, sou CCA, curso de Agronomia Veterinária e sou secretário-geral do sindicato. Bem, meu nome, para os que não me conhecem, é Marcos Antônio. Eu sou do Departamento de Biofísica e Fisiologia do CCS e estou na função de presidente da ADUF, eleito para esses próximos 2 anos e espero contar com a ajuda e a colaboração de todos os professores, aposentados, ativos, de todos os setores, para que a gente consiga algo melhor para os professores. Eu acho que a principal função da ADUF é trazer o bem-estar dos professores. Então, nesse sentido, eu acho que o grupo que foi eleito, junto com os professores, com todos que queiram contribuir com a ADUF, serão muito bem-vindos. Com críticas, com sugestões, com ajuda, ninguém faz um sindicato só. O sindicato é dos professores. Sei que a responsabilidade é muito grande e uma responsabilidade, quando é compartilhada, ela se torna mais possível de ser sustentada, com a ajuda de todos. A gente chamou essa assembleia, que é a nossa primeira assembleia, digamos assim, como da nova gestão, para a pauta alguns informes jurídicos relacionados
algumas ações que nós já tivemos a atitude de ir a Brasília com o jurídico. O doutor Igor vai colocar vocês a par, principalmente do 3.17 da UNP, e se tiver mais alguma questão mais particular, o doutor Igor vai estar aqui para informar. A segunda questão é a recomposição do GT que foi feito para discutir alguns pontos junto com a administração superior. Esse grupo, alguns componentes que foram eleitos em Assembleia pediram o afastamento formal de e-mail e, como tal, a relação e a discussão de muitos pontos precisa continuar. Então, a gente precisa recompor esse grupo de discussão. E, por último, fazer uma discussão das perspectivas de luta de carreira, já que em fevereiro houve um congresso do ANES, onde a DUF foi representada por três delegados. Os três estão aqui e eles podem também colocar para vocês o que foi discutido nesse congresso e quais são as principais pautas de luta para 2014. Né? A professora Marta está aqui, o professor Alex e o professor Jurandir. Então, eles, como estiveram presentes no congresso, podem, melhor que ninguém, nos atualizar das demandas que foram discutidas no congresso. Tá bom? Eu queria passar agora a leitura da última reunião do professor Daniel, para que ela seja votada aqui pelos presentes. Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Vossa Diretoria da DUF, eleita para o biênio 2014-2016, realizada no dia 5 de fevereiro de 2014. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2014, às 20 horas na DUF, com presença de 68 professores, realizou-se a Assembleia Geral da DUF, convocada com a seguinte pauta: eleição da delegação da DUF para o 33º Congresso do ANES em São Luís, de 10 a 15 de fevereiro de 2014. 2. Posta nova diretoria da DUF em 2014-2016. A Assembleia Geral teve início com a leitura da ata da Assembleia Geral do dia 29 de janeiro de 2014, que foi aprovada por 4 objeções. O primeiro ponto de pauta, eleição da delegação da DUF para o 33º Congresso do ANES, o presidente da DUF, professor Mário Ângelo, informou que, em reunião da diretoria, ficou deliberado que se enviasse para a Assembleia Geral a eleição de 2 delegados de base e que fosse cumprir o regimento da DUF sobre a questão. Após a discussão, 2 propostas foram apresentadas. A primeira, manter o número de 2 delegados da base, conforme a sugestão da diretoria da DUF, e a segunda, ampliar esse número. Venceu a primeira proposta por 22 votos contra, 21 da segunda proposta. Logo após, 4 docentes manifestaram interesse em participar do Congresso. Posto em votação. Edna Magalhães do Nascimento obteve 22 votos. Marta Maria Azevedo Queiroz obteve 21 votos. Joaquim Gonçalves Neto obteve 25 votos. E Jurandir Gonçalves Lima obteve 26 votos. Portanto, sendo eleitos como delegados de base para o 33º Congresso do ANES, os professores Jurandir Gonçalves Lima e Joaquim Gonçalves Neto, ficando como primeiro suplente a professora Edna Maria Magalhães do Nascimento, o suplente a professora Marta Maria Azevedo Queiroz. Comporá a delegação ainda delegado pela diretoria da entidade, conforme circular do ANES número 245/2013. O segundo ponto de pauta tratou da posse da nova diretoria da DUF em 2014-2016, eleita por meio do escrutínio direto e secreto para um mandato de 2 anos, que se inicia em 5 de fevereiro de 2014 e se encerrará em 5 de fevereiro de 2016. A Assembleia foi presidida pelo professor Mário Ângelo Menezes Souza, que inicialmente emitiu palavras de agradecimentos a todos os presentes. Em seguida, passou a palavra para o professor Jurandir Gonçalves Lima, membro da Comissão Eleitoral. Tendo como representantes da nova gestão os professores José Ayrton Cavalcante, CCHL aposentado, como segundo vice-presidente.
Marcos Antônio, primeiro presidente, Velton como primeiro vice-presidente, José Ayrton Cavalcante, segundo vice-presidente, Daniel dos Santos da Costa Araújo, Ciências Agrárias, secretário-geral, Maíra Celestino da Silva, primeiro secretário, Jefferson Cruz dos Santos Leite, diretor de finanças, Severino Cavalcante Souza Júnior, primeiro tesoureiro, Verônica Maria Pereira Ribeiro, diretor acadêmico cultural, Euripides Dourado Souza Filho, diretor de administração da sede social, Raimundo Santos Moura, diretor de esportes, José Alex Bezerra Leite, diretor de relações sindicais, Francisco Laerte Ventos Magalhães, diretor de imprensa e divulgação. Bem, essa foi a leitura da ata. Se alguém tiver alguma colocação para fazer alguma observação, professora Marta, pois não. Só para acrescentar na ata que não foi na primeira pauta a ampliação, a defesa de ampliação para o delegado. Foi manter os 9 delegados, já que a diretoria colocou a diminuição para 2. Que a gente não estava defendendo a ampliação, era a manutenção. O direito de a manutenção dos 9 delegados, como já vinha ocorrendo na turma. A outra questão é que não está escrito aí na pauta o valor do delegado que o Mário, como presidente anterior, colocou, que constava de 10 mil por delegado, o custeio de cada delegado para participar do Congresso. Ele falou, reiterou a fala, o professor Cardoso também, e eu acho que deve contar, porque foi um fato que aconteceu. Na verdade, eu recebi a ata agora há pouco e acabei de observar o seguinte: houve um erro aqui na ata, certo? E Gustavo, faz um favor, certo? A ata está incompleta, acabei de observar aqui o ponto final, está faltando alguma folha da ata. Verifica isso para mim agora, rapidinho, lá na secretaria, tá? Senão, vou pegar o livro A e vou ler o livro A que está transcrito, ok? Pega o livro A para mim, por favor. Está incompleto, tá? É o livro A. Alô? Boa tarde. De fato, deu para perceber na leitura que deu um salto. De repente, ele falou em Ayrton, aí voltou atrás. Inclusive, faltou o resultado, né? Faltou dizer o resultado da votação, que eu acho que é principal. Quanto a essa proposta que a Marta fez, não vai influenciar praticamente nada na decisão da liberação da ata. Quanto por que eu fui os que defendi que fosse 2? É a primeira deliberação da nova diretoria. Como é que é o Congresso do antes? É bom que se explique como é que é. Quando o Congresso é no Rio Grande do Sul, pode ir à vontade, ele tem troco ainda para votar. Mas o Congresso for aqui no Piauí é o mais caro de todos os entidades. Se for no Maranhão é caro. Porque como é que é o Congresso? Pega todas as despesas do Congresso, inclui as passagens do delegado, todinho, soma com a despesa operacional de lá e divide pelo número de delegados. Se a despesa for 5 milhões, por exemplo, e tiver 1.000 delegados, 5 milhões por 1.000, seria 5 mil cada delegado. É isso que acontece. Foi. Mas não é ordem não, esclarecimento sobre a pauta. Quero pedir esclarecimento, pedir para a forma, mas foi eu que fiz essa semana. Eu estava escrevendo das coisas, mas já que não quero vamos apreciar a ata e aí as suas relações são ela pediu explicação, então. Desculpa, eu não me apresentei, eu falei para frente. Enquanto se pega a ata lá dentro.
O assessor da... Diga, professor. Encerrando esse tema aí, né, cara? Eu queria aproveitar, né, para poder não Levante, professor. Compare. Eu sou Wilson, engenheiro do CHF, de Geografia. Só aproveitar na pauta de hoje, se possível, se a Assembleia aprovar, incluso, está na pauta, é que colocássemos a escolha de 2 membros do Conselho Fiscal, porque o coletivo existe, só tem 3 membros hoje, então é importante compor o Conselho Fiscal, só tem 3 membros, não 5. Tá? Então, se a Assembleia aprovar, seria de 2 membros que estão faltando. Tem que ter convocação específica, porque se alguém não tem interesse, não está sabendo. Tá, mas é porque foi solicitado, Posso dar uma sugestão? Sim. A ata já está aqui e eu acredito que muitos dos aposentados que estão aqui vieram também para ter o informe das ações jurídicas. Então, eu queria, se a Assembleia concordar, pedir para que o Igor exponha o andamento das ações jurídicas, que é o tempo que o Daniel confere a ata e posteriormente a gente volta à discussão da ata. Pode ser? Não, estou colocando uma proposição. Eu não sei, porque esse tema é um tema que requer um tempo maior. Só um minutinho, eu acho que o tema do 17 requer um tempo muito grande. Eu acho que tem que ser discutido com calma. Não pode atropelar, deixa ninguém errar. De votação que a ata pode ser lida até em outra assembleia. Não necessariamente. E acessá-la também pode ser feita para votar. Pode ser. Eu vou. Diga, Santina. Só os aposentados. Senhora. Muito antigamente, tem muito tempo que não são convocados para fazer meta. E foram convocados e vieram. Eu acho que hoje tem que dar prioridade à fala. Muito bem. A ata pode ser discutida depois. Vamos tocar diante da Então, assim, para que a decisão seja democrática, vamos colocar em votação. Com certeza, bota aí. Primeiro, mantém a leitura da ata, ponto 1. Ponto 2, investe com os informes jurídicos. Então, quem concorda que deva se manter a leitura da ata, levante a mão. Quem contrário? Abstenções. Então, um voto a favor do Acácio, 3 abstenções e o restante, um voto a favor do Acácio. 3 abstenções e os demais votaram pela inversão da ordem. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Igor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como eu acabei de conversar aqui com a dona Conceição, eu disse que nem me conhecia. Para quem não conhece, Igor Maciel. Assim que o professor Marcos assumiu, ele me fez um convite. Obrigado. Pronto, agora. Assim que o professor Marcos assumiu e a nova diretoria, eles me fizeram uma proposição para que a gente fosse a Brasília ver logo esses processos para que ele pudesse até ter um sentimento mais próximo, né, principalmente esses 2 processos, que é o RP e o
em que pese a gente está travando na assessoria jurídica algumas discussões quanto a esse novo enquadramento dessa nova lei, né, 12772, que diz também com os aposentados de certo grau, mas em maior escala com os novos professores, a gente está travando a discussão também quanto a essa questão da FUNPRESP, que é uma questão nova, que diz respeito principalmente aos novos professores, mas estamos travando discussões amplas também na questão da insalubridade, que só no passado a gente ajuizou mais de 100 ações discutindo isso em específico, mas o foco agora a gente vai tratar dos 3.17 e da OLP. Isso compara essas questões quanto aos professores novos que estão aqui. A questão da OLP, não sei se você quer dizer, todo mundo se recorda, não sei se se recorda, é complicado, mas todo mundo se recorda que em julho de 2012, na verdade em junho de 2012, houve um ato político muito forte aqui na universidade, que foi a retirada da OLP dos contra-cheques de todos os professores. Inclusive a administração superior da UF foi à mídia, dizendo que todos os professores teriam que devolver cerca de 20 milhões aos cofres da universidade. O que foi que aconteceu? Só para pontuar essa situação, o que aconteceu foi que nos idos de 1992 houve essa discussão judicial, na Justiça do Trabalho, que os professores vinculados à adultos, associados à adultos, conquistaram o direito de incorporar esses 26,5% aos contra-cheques. A gente tem uma discussão a parte disso, que nunca foi incorporado 26,5%. À época se calculou um valor que equivalia a 26,5% e se incorporou esse valor ao salário. Enquanto os professores estavam na ativa, absolutamente ninguém mexeu nesse dinheiro. Por quê? Porque a universidade tentou entrar com ação rescisória, tentou discutir judicialmente e a gente ganhou de novo. Certo? A partir do momento que os professores foram se aposentando, o Tribunal de Contas da União, ao analisar o ato de aposentadoria, que é um ato complexo, a universidade aposenta, o TCU homologa. Quando o TCU começou a homologar esses atos de aposentadoria, ele viu que o Supremo Tribunal Federal tinha mudado o entendimento quanto ao UNP. Ou seja, aquelas pessoas que antes estavam conquistando na justiça o direito ao UNP, se entraram depois de um determinado período, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento. Mudou o entendimento quanto às pessoas que ainda não tinham ganho. O que exclui a nossa situação, que já tinha transitado no julgado desde 1995, nós temos julgado a ação rescisória da UF. Então, o que acontece? Em 99, mais ou menos, 2000, nosso escritório entrou com 6 ou 7 mandados de segurança individuais dos professores mais antigos que se aposentaram, que o TCU analisou a aposentadoria nessa época. Esses 6 ou 7 a gente ganhou individualmente. Essa discussão contra o TCU. O que acontece? Em 2001, 2002, veio a primeira grande leva de análise do TCU de aposentadoria. Então, cerca de 50, 100 professores procuraram a assessoria jurídica. E foi impetrada uma ação não contra o presidente do TCU, mas contra o reitor da UF. Qual era a discussão que existia nessa época, em 2001 específico? 2002? A discussão que existia nessa época era se quem é competente para julgar essa aposentadoria. É o TCU que manda o reitor cumprir, ou é o reitor que recebe a orientação, a recomendação do TCU e cumpre se quiser. Existia essa discussão que o efeito jurídico disso é que, se for o reitor que cumpre se quiser, eu ajuizo a ação aqui em Teresina. Se for o TCU que manda cumprir, eu ajuizo a ação do Supremo Tribunal Federal, diretamente contra o TCU. A ação foi ajuizada na época do professor Penaforte contra o reitor. Essa ação aqui em Teresina foi julgada pelo doutor Márcio Braga na segunda vara, houve uma liminar favorável e houve a sentença favorável nesse mandato de segurança. O que se discutiu nessa sentença? O seguinte, que o TCU ou que o reitor deixe de
daqueles professores aposentados que já tiveram aposentadoria homologada pelo TCU, analisada pelo TCU. O que acontece? Em 2012, 10 anos depois, o processo foi julgado no TRF em Brasília. 10 anos depois, o Supremo não mudou o entendimento, mas consolidou o entendimento, um dos entendimentos que vinham sendo construídos. Qual foi? A competência é do presidente do TCU. Ou seja, não cabe ao reitor escolher se vai cumprir ou não a decisão do TCU. Ele tem que cumprir, ele é obrigado a cumprir. Significa dizer que quem praticou um ato ilegal não foi o reitor, foi o presidente do TCU em mandar tirar o RP. O nosso escritório, a gente já tinha voltado a atuar na assessoria jurídica da DUF, a gente fez uma reunião na época com o professor Mário Ângelo e a gente chegou à seguinte conclusão: recorrer dessa decisão para o Supremo Tribunal Federal era perder tempo, porque já tinha sido consolidado o entendimento, então não adiantava recorrer para discutir que o reitor é competente quando ele não é, competente para deixar de cumprir essa decisão do TCU. Então o que foi que a gente fez? A gente atravessou uma petição no TRF e pediu desistência dessa ação em 2002. Desistiu da ação. 10 dias depois que a gente desistiu, que foi o tempo que o tribunal leva para processar essa desistência, a gente impetrou a ação contra o TCU e o Supremo Tribunal Federal. Lembro bem das datas. Dia 5 de junho, mais ou menos, dia 2 de junho, a gente atravessou a petição e a existência. Dia 12, dia 13 de junho, a gente impetrou a ação do Supremo. No dia 29 de junho, o ministro Celso Mello dá a liminar, mandando o TCU suspender todas as decisões. Qual foi o problema? Dia 29 de junho é uma sexta-feira. E dia 1º de abril, na sexta-feira, na segunda-feira seguinte, iniciou o recesso no Supremo e logo depois iniciou o julgamento mensalão, no dia 1º de agosto. Então foi um período muito conturbado. Essa liminar que saiu na sexta chegou aqui na UF na terça. Na terça, dia 3. A folha de pagamento tinha saído no dia 2. E aí, um excesso de preciosismo, a universidade deixou de cumprir da forma que a gente queria a liminar. Porque a liminar veio proceder à suspensão da decisão do TCU. Então, qual foi a interpretação da administração superior? Como eu já paguei esse mês, eu vou suspender a partir do mês seguinte. Foi o que a gente fez. Tanto que o mês de junho foi pago normalmente, o mês de agosto voltou a ser pago normal, mas o mês de julho, por conta de um dia, deixou de ser pago. A gente passou 15 ou 20 dias lá no escritório, de fato, esperando que isso fosse cumprido com uma folha suplementar. A gente não acreditava que isso ia ter essa repercussão tão grande. Até porque não faz sentido, não fazia sentido esse código. O que acontece? De lá para cá, porque assim, 2 anos, 1 ano e meio, e até agora, nada desse pagamento no mês de julho. Como a gente percebeu que não ia ser pago, a gente, e nem a atual administração pode pagar mais, porque agora ele não tem mais não está mais no orçamento deles, esse pagamento, né? Esse dinheiro já foi. A gente decidiu insistir em agilizar o processo para que ele transite em julgado logo esse mandado de segurança. Então, o que acontece? A gente adotou essa prática em julho do ano passado. A gente começou a insistir para que o processo fosse julgado. Em 1 ano, a gente ficou insistindo para que o ministro apreciasse o nosso pedido de pagamento no mês de julho. Qual foi a posição dele? Igor, o assessor dele. A gente tem inúmeros processos aqui, está no auge do mensalão, e infelizmente o direito de vocês, o mais urgente, já foi conquistado. Esse residual, para a gente, deixa de ser uma urgência. E de fato eu tive infelizmente, eu tive que concordar. Fiquei insistindo, mas não. Até que a gente mudou de estratégia, decidiu insistir no julgamento. Em agosto do ano passado foi julgado o mandado de segurança, a gente ganhou. A AGU entrou com agravo regimental. A gente insistiu, foi julgado no final de agosto, a gente ganhou. A AGU entrou com embargo de declaração. A gente agilizou, foi julgado em outubro, a gente ganhou. A AGU entrou com agravo regimental. A gente agilizou em dezembro, foi julgado, a gente ganhou. A
A AGU entrou com embargo de declaração, foi julgada em janeiro, a gente ganhou. A AGU entrou com um novo embargo de declaração, dia 28 de fevereiro, que foi no período que eu trabalhava com o Marcos. A gente agilizou, fui lá, na semana passada o processo foi julgado ontem e a gente ganhou. Ou seja, sinceramente, eu não acredito mais que ele vai ocorrer, porque tudo que é recurso possível imaginar nesse processo ele vai entrar. Então agora é esperar cerca de 10 ou 15 dias. Oi? Agora é só esperar cerca de 10 ou 15 dias o processo vai transitar em julgado por Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que daqui em diante, meus amigos, ninguém mexe mais na OLP. Pelo menos não mexe de forma negativa, né? A gente está trabalhando para que mexa de forma positiva. A gente quer a incorporação dos 26,5%, não no valor fixo, né? Isso a ONB já é assim e, salvo engano, a UFAL é assim também. Eles incorporaram percentuais, e não o valor fixo. E a gente já foi. Já foi assim, né? Eu também deixa eu ser. Deixa assim. Então, assim,